Paz do Senhor, que bom que você está cultuando conosco hoje, nessa quarta-feira, Casa de Deus em Casa. Quero te agradecer por receber a Casa de Deus aí na tua casa, no teu aparelho, onde você estiver. Não esqueça de compartilhar esse culto, é muito importante, porque a palavra de Deus precisa ser propagada cada vez mais. Aqui é o evangelista Rafael Dominicali e eu trouxe uma meditação baseado nesse mês, crescendo em amor por Jesus. Um tema maravilhoso, apaixonante. Falarmos do Filho de Deus, o que Ele fez por nós, quem Ele é para mim e quem Ele é para você. É muito importante nós conhecermos a Cristo, irmãos. É muito importante. Na verdade, a nossa vida de crente, ela é baseada nisso, no conhecimento, no conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu digo mais, no céu, nós iremos conhecer e prosseguir conhecendo a Cristo. Creio que nós passaremos a eternidade conhecendo, nos admirando, nos alimentando de quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nessa noite eu quero convidar você a abrir a tua palavra, a palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 6. Esse texto tão incrível, tão importante, que é pregado até hoje, e tem as suas razões para ser pregado até hoje. Mateus 26, 6. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Olha só. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez, a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. E Jesus acertou, não é? Nós estamos aqui em pleno século XXI, no meio de uma pandemia, ano de 2021, lendo um texto, esse texto falando dessa ação dessa mulher. Essa mulher aqui é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, conforme é detalhado nos outros evangelhos, Evangelho de Marcos e Evangelho de João. E esse texto ele é incrível porque ele traz uma série de simbologias e significados, mas também traz muita prática para a vida do crente. E é importante que você preste bastante atenção, porque aqui pode conter o segredo que estava faltando para a tua vida. Porque aqui há, sim, um grande segredo de como nós podemos viver mais e viver melhor para Cristo. Esse unguento que Maria depositou aos pés de Jesus era um óleo precioso, um óleo de nardo puro, e avaliado aí em torno de 15 mil reais, trazido para a moeda atual. Então, o que ela guardava dentro desse frasco era muito valioso, né? Cada ml desse perfume tinha um preço muito alto, certo? E o que ela fez foi algo realmente chocante. Ela resolveu abrir esse frasco e derramar esse óleo precioso aos pés de Cristo. Acontece que esse frasco, geralmente, o frasco de alabastro que continha esses óleos preciosos, esses ungüentos da antiguidade, era um vaso hermeticamente fechado, blindado. O alabastro é uma rocha comum na época de Cristo, uma rocha fina, mas ela era uma rocha que tinha o seu valor, obviamente, menor do que o nardo. Então a embalagem pouco importava. O que estava importando era o líquido que estava ali dentro. E pelo valor desse líquido, o vaso, geralmente, ele é totalmente fechado, blindado, pelo valor que o líquido tem. Para que houvesse o acesso ao líquido, era necessário quebrar o vaso.
Isso quer dizer que esse vaso poderia ser acessado somente em ocasiões oportunas, somente na hora certa, na hora que ele deveria ser convidado para ser aberto. Para quê? Para que esse pudesse fazer uso desse vaso. Então, do óleo, né? Então, o vaso precisaria ser quebrado para que pudesse acessar esse unguento, assim como diz Marcos 14:3. Maria quebrou o vaso. Ela precisou quebrar o vaso e acessar esse nardo puro. E ela despejou esse líquido sobre Jesus. Alguns evangelhos falam que ela derramou sobre a cabeça, alguns falam que ela derramou nos pés, mas eu acredito que ela deve ter ungido todo o corpo de Cristo, mesmo porque foi como se fosse uma preparação para o sepultamento de Jesus. E esse ato dela, de quebrar o vaso, um gesto definitivo, não tinha mais como recuperar o vaso e talvez não tinha mais como devolver o óleo para dentro do vaso, né? Obviamente. Esse gesto chamou a atenção dos discípulos de Cristo, em especial Judas Iscariotes, conforme nós lemos nos demais evangelhos de Marcos e João. Ficaram escandalizados, dizendo o seguinte: ei, por que não se vendeu esse óleo por 15 mil reais, trazendo para os dias de hoje, né? Por que não se vendeu esse óleo por 15 mil reais e não se doou o dinheiro da venda para os pobres? Por que esse desperdício de óleo, jogando óleo aos pés, à cabeça de Cristo, derramando óleo no chão, talvez, né? Nesse movimento aí tão diferente, né? Tão fora da curva que essa mulher fez, né? Mas o que me chama a atenção nesse texto, que é o centro dessa mensagem que eu estou compartilhando com você, minha irmã e meu irmão, é justamente a resposta de Cristo a essa fala dos discípulos, mais especificamente a essa fala de Judas Iscariotes. Se você parar para analisar, faz um certo sentido. Puxa vida, um óleo tão caro, de repente, realmente poderia ter sido revertido para ajudar os pobres, não é verdade? Faz até um certo sentido. Mas aqui Jesus dá um novo sentido, inclusive para a questão de ajudar os pobres. Jesus dá uma resposta fatal para esses que estavam questionando a atitude de Maria, de derramar esse óleo tão caro aos pés de Cristo. Muitas vezes o que nós fazemos para Cristo é questionado e é questionável, inclusive por pessoas próximas de nós. Gente que está na caminhada cristã junto com a gente, mas em algum momento ficou para trás, ou não teve a mesma revelação que nós tivemos, não é? E é natural, é normal que algumas pessoas critiquem, querem fazer a gente parar, não é? Quer puxar o nosso freio de mão, viu, não vai por aí não, você não sabe tanto assim, você não é tão bom assim, vai com calma, vai com calma. Mas só você e Deus sabe da revelação que Deus tem trazido para a tua vida, não é verdade? E se você não tem esse nível de revelação, peça hoje mesmo para Deus, porque é do interesse dele que você o conheça mais e mais. A prova disso está na resposta maravilhosa, poderosa, com autoridade e extremamente inteligente que Jesus Cristo deu para os seus discípulos, especialmente para Judas Iscariotes. Imagine Judas dizendo: ei, mas que desperdício é esse? Por que não se vendeu esse óleo doou-se o dinheiro para os pobres? Lembre-se que Judas era chamado de ladrão. Em João, ele é chamado de ladrão, porque o que se lançava na bolsa das ofertas, Judas ia lá e roubava esse dinheiro. Esse dinheiro não ia para a obra de Cristo, ele desviava o dinheiro, não é? E também era um hipócrita. Horas depois desse episódio, Judas veio trair Jesus por dinheiro, trocou Jesus por dinheiro. É certo e seguro que ele não entendia quem era Cristo. Então, fechando esse parêntese, essa resposta que Jesus deu, especialmente para Judas, foi fantástica. Por que não se doou esse óleo aos pobres? Por que não vendeu esse óleo e doou o dinheiro aos pobres? Jesus Cristo responde o seguinte: deixe-a, ela praticou boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão, assim como está no versículo 11. Essa foi a resposta de Cristo. Deixe ela fazer o que ela está fazendo fazendo algo muito bom para mim, está fazendo algo bom comigo. Os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão.
Chega a ser lógico, né? Faz sentido que Jesus também estivesse dizendo para eles que logo, logo ele iria partir. Ele iria morrer na cruz do Calvário e iria partir. Faz sentido isso. Provavelmente Jesus estava dizendo também isso. Mas essa fala de Cristo, ela não era só para os discípulos naquela época. Essa fala de Cristo, ela é para mim e para você nos dias de hoje. Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Os pobres nós sempre teremos conosco, mas a Jesus nem sempre nós teremos. O que será que Jesus está querendo dizer com essa fala? O que será que Jesus está querendo dizer? Essa mulher, ela, para ter feito o que ela fez, para ter falado não na venda desse óleo para despejar, para poder vender para os pobres, né? É porque ela reconheceu de fato quem é Cristo. De que forma, evangelista, que essa mulher reconheceu Jesus? Logicamente, lembrando do milagre do seu irmão Lázaro, que foi ressuscitado, e outras experiências que essa mulher teve com Cristo, mas o que essa mulher fez veio de uma inspiração divina e celestial. Ela olhou para Cristo e reconheceu quem era Jesus de verdade. Assim como Pedro afirmou para Cristo, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e o próprio Jesus falou, não foi carne nem sangue que te revelaram isso, Pedro, mas foi meu Pai que está nos céus. Eu acredito que a mesma coisa aconteceu com Maria. Deus deu uma revelação para Maria tão poderosa a respeito de quem era Cristo, que ela precisava fazer isso. Ela precisava tomar essa atitude de quebrar o vaso e derramar o óleo que estava dentro do vaso. Ela entendeu, assim como diz Isaías 53:2, né, que o Messias, no caso Jesus, não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então, vamos imaginar o seguinte. Jesus, muita gente tinha controvérsia a respeito de Cristo, muita gente não o conhecia como o Cristo de verdade, ou não o reconhecia, muitos da sua família, inclusive. Muitos viam ele como um homem qualquer, ou como um dos profetas, certo? Assim como diz Isaías, as pessoas olhavam para ele e não viam ele, né? Não viam beleza nele, não viam autoridade nele, nada que os atraísse. Mas Maria olhou além do vaso. Ela olhou além do que ela estava vendo com seus próprios olhos. Provavelmente no coração dela, ela disse o seguinte: Jesus, eu sei bem o que o Senhor está prestes a fazer. Com este gesto de quebrar o vaso, eu quero dizer para o Senhor que eu sei que o Senhor precisará quebrar esse vaso que é o teu corpo, para que aquilo que é precioso seja derramado sobre a terra e nos traga salvação, nos traga remissão de pecados, nos traga glória, honra e poder, e devolva para a humanidade a imagem e semelhança de Deus que outrora estava perdida. Maria entendeu quem era Jesus Cristo. Aquele Cristo que ela estava olhando ali, ele seria entregue para ser morto. Foi um gesto profético de Maria. Foi um gesto profético. Ela sabia que Jesus teria que ter o seu corpo partido, assim como o vaso foi partido, para que o sangue pudesse ser vertido, o sangue precioso de Cristo, o Espírito Santo pudesse vir, aquilo que estava dentro de Jesus pudesse ser derramado sobre nós. E ela entendeu. É provável que ela fez isso logo antes da morte de Cristo, por uma providência divina. Jesus passou por muitas angústias antes da crucificação. Jesus, no Getsêmani, chegou a suar grandes gotas de sangue. Tamanha angústia de alma que ele tinha. A angústia dele dava para ele um sentimento de morte, ao ponto dele dizer: Pai, passa de mim esse cálice. Ele estava angustiado. Além disso, os açoites, os xingamentos, havia cruzes e a crucificação. Jesus iria sofrer bastante até entregar a sua vida para Cristo. Mas eu acredito que o gesto de Maria trouxe para a memória de Jesus que algo melhor iria acontecer. Olha, Jesus, o seu vaso será quebrado, assim como eu estou quebrando esse vaso aqui. Mas fique tranquilo, Jesus. Vá em frente, não pare,
Não pare, não desista, vá até o fim. Porque quando esse vaso for quebrado, que é o vaso desse corpo mortal que o Senhor está habitando nesse momento, quando esse vaso for quebrado, o perfume puro e precioso da presença de Deus, da salvação, da graça divina, virá. E o Senhor tomará posse de novo dessa preciosidade para ti. Como esse óleo era um óleo consagrado, aliás, ele era um óleo concentrado, né? Não deixa de ser consagrado também, né? Mas como esse óleo era um óleo concentrado, eu imagino que o perfume desse óleo durava muitos dias. E eu acredito que foi bem pertinho da crucificação de Cristo. E como ela lavou Jesus com esse óleo, seja a cabeça ou os pés, mas o cheiro ficava, e era um cheiro muito bom, pelo valor que esse óleo tinha, inclusive. Eu fico imaginando, irmãos, Jesus, nos momentos de angústia, ele respirava e sentia o cheiro desse óleo. E ele se lembrava do gesto de Maria. E esse gesto dizia o seguinte: Jesus, quando o Senhor sentir o cheiro desse óleo, saiba que assim como eu quebrei o vaso, o Senhor quebrará o seu vaso. Assim como eu despedacei o lugar que o óleo estava, o Senhor despedaçará o seu corpo. Mas vá, Jesus. O cheiro daquele óleo trazia a memória de Cristo, que ele deveria prosseguir. Eu imagino isso sim, queridos. Porque Deus usa os seus para poder abençoar os seus. Não é? Essa é a magia, é a bênção da igreja. Né? É a grande bênção que nós temos de viver em comunhão. Isso é precioso por demais. Então, eu entendo dessa forma, esse gesto foi um gesto profético para dizer para Cristo que Maria sabia que Jesus iria passar. Maria havia entendido o que Jesus iria passar. Eu tenho duas lições que eu posso tirar desse entendimento, desse texto. O primeiro: os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, Jesus está dizendo aqui nessa fala que nós sempre teremos a oportunidade de fazer a obra de Cristo. Não precisa se precipitar, não precisa ficar ansioso. Mas antes de fazer a obra de Cristo, antes de pensar em abençoar os pobres, e muitas vezes o pobre somos nós mesmos, né? Antes de nós fazermos algo pelos pobres, nós precisamos investir na revelação de quem é Cristo para nós. Quando nós investimos nessa revelação de quem é Cristo para nós, nós estaremos em posse de um poder que é o único poder necessário para de fato ajudar os pobres. Porque os pobres nós sempre teremos, mas a presença de Cristo nem sempre nós teremos. Nós precisamos buscá-la dia após dia, momento após momento, investir nessa busca, a ponto de investir algo sério, nosso tempo às vezes com família, nosso tempo de descanso, nosso tempo de trabalho. Mas é necessário que, antes de nós sairmos de casa para fazer a obra de Deus, nós busquemos a face de Jesus. Nós precisamos estar em posse de quem é Cristo de verdade, de saber que tudo que é precioso, valioso, grandioso, vem dele. A própria palavra de Deus fala: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós nada podemos fazer, nada. Antes de pensar em fazer qualquer coisa, o nosso investimento está em nos esforçar para buscar e encontrar a Cristo. Isso vale para todos. Você pode ter anos e anos de igreja, você pode ter pouco tempo de igreja, você pode ter a melhor das boas intenções, assim como Judas teve. Mas será que Judas entendia quem era Cristo? Os atos dele, os frutos dele, mostravam isso, que ele não entendia. Mas o ato de Maria mostrou para Jesus, para Maria e para os discípulos que ela sabia sim quem era o Cristo, ao ponto do Pai revelar para ela que o Cristo seria morto em poucos dias e o seu corpo seria rasgado ao meio para que o seu precioso sangue pudesse ser vertido. E esse evangelho, que é pregado até hoje, fala dessa mulher até os dias de hoje, porque o ato dela foi muito poderoso. Primeiramente, antes de qualquer coisa,
é necessário conhecer a Cristo, dar o devido valor a Jesus Cristo antes de qualquer atitude que nós formos tomar. Antes de fazer qualquer coisa que o nosso coração mande, consultemos a Cristo. E a paz de Cristo será o árbitro dos nossos pensamentos. Esse é a primeira lição, a primeira aplicação que esse texto me traz. Os pobres nós sempre teremos conosco. Pessoas para nós servirmos, pessoas para nós ajudarmos, nós sempre teremos. Mas antes disso, vem o nosso amor por Deus. Antes de querer servir ou ajudar alguém, vem o nosso amor por Jesus Cristo. Nós precisamos crescer em amor por Jesus. Por que, evangelista? Porque é fundamental. Caso nós não cresçamos em amor por Jesus Cristo, nossa obra será falha, será limitada, será cansativa. Como diz o pastor Jorge no livro A Dinâmica da Liderança Apostólica, quando a obra é do Espírito Santo, quando nós estamos ligados ao Espírito Santo, a obra de Deus flui com natureza, com naturalidade, naturalmente. Agora, quando nós estamos desligados do Espírito Santo, mesmo fazendo a obra de Deus, é como se nós estivéssemos carregando um fardo pesado. Então, meu querido e minha querida, cabe a mim e cabe a você mergulharmos em Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus tem uma função incrível: revelar Jesus para mim e para você. O Espírito Santo é como se fosse um farol, um holofote, e esse holofote aponta para Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus. Precisamos conhecer o nosso Cristo e prosseguir conhecendo Ele. Cresçamos em amor por Jesus antes de fazer qualquer coisa. E o segundo ensinamento que esse texto me traz é que o gesto de Maria foi um gesto de adoração, né? Adoração. Aliás, esse texto ele é muito pregado no contexto de adoração, corretamente, está certo. Mas o que ela fez é como se ela estivesse se derramando para Jesus. Ela quebrou o vaso e se derramou para Jesus. Mas ela só fez isso porque ela sabia quem era Jesus. E ela sabia que Jesus faria a mesma coisa por ela. Em poucas horas, poucos dias depois, Jesus iria fazer o mesmo. Jesus iria quebrar o seu vaso, quebrar o seu corpo, para verter seu sangue precioso, para verter a salvação, para verter a água viva sobre a vida dela. Então, um princípio que eu aprendo nessa aplicação é: nós só podemos adorar aquilo que nós conhecemos. Nós só podemos adorar de verdade a Jesus Cristo se nós realmente o conhecemos. Nós não adoramos o que nós não conhecemos. Se nós não conhecemos, podemos fazer qualquer coisa, menos adorar a Jesus. Não tem como gerar adoração sem antes ter conhecimento. Se você sabe o que é adoração, se você é um adorador, é certo que um dia Cristo veio para você. É certo que um dia você teve um encontro com Jesus. Ele já se revelou para você. É certo e seguro. Você que está aí na tua casa, acabou de adorar a Deus com os louvores que a nossa igreja proporciona para manter você conectado com Cristo. É importante que a sua adoração genuína parta de um conhecimento real e genuíno também por quem é Cristo. Então busque esse conhecimento. Nós só adoramos o que conhecemos. E eu digo, o gesto de adorar a Deus, o ato de adorar a Deus, é como se nós estivéssemos quebrando a nossa carne, quebrando o nosso entendimento, o nosso conhecimento, deixando de lado aquilo que nós somos, ou que nós pensamos que nós somos, não é? Deixando de lado a nossa riqueza, ou deixando de lado a nossa pobreza, deixando de lado a nossa inteligência, deixando de lado a nossa ignorância, a nossa sabedoria, quebrando esse vaso. Porque quando nós quebramos esse vaso, a adoração real e verdadeira flui de dentro de nós, a exemplo do que Cristo fez por nós. O nosso tesouro está dentro de nós, assim como está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Somos como tesouros em vasos de barro. Nosso vaso de barro, ele é precioso.
Deus nos deu inteligência, capacidade de realização, capacidade de fazer negócio, capacidade de trabalhar, capacidade de nos comunicar. O corpo humano, o cérebro humano são máquinas impecáveis. É tudo muito perfeito, tudo muito bom. Mas o que vale mesmo é o que está dentro da gente. É o que está dentro de nós. Se o próprio Cristo quebrou o seu vaso, partiu o seu corpo, para que o que estava dentro dele pudesse fluir e salvar a humanidade, nós devemos seguir o mesmo exemplo. Deixa de lado o que você tem. Deixa de lado o que você não tem. Deixa de lado o que você acha que tem, ou o que você acha que sabe, ou o que você sabe, ou o que você não sabe. Deixa de lado. E genuinamente se coloque na presença de Jesus Cristo. Se coloque na presença de Cristo. Esse clima de adoração começará a ser constante na tua vida. E é isso. É necessário que conheçamos a Cristo. Nós cresçamos em amor por Jesus. É necessário que haja paixão da nossa parte por Jesus Cristo. Sem isso, nós nada poderemos fazer. Nem abrir a nossa boca para louvar nós poderemos. Antes de você abrir a boca para adorar a Deus, pergunte-se a si mesmo: Jesus, como o Senhor está aqui dentro? Eu estou com o entendimento correto de quem és tu? Se revele para mim, Jesus, por misericórdia. Fale comigo, se mostre para mim. Ele tem prazer em se revelar para os seus filhos. Ele tem prazer em se revelar para os seus filhos, porque isso é uma prioridade na nossa vida, antes de qualquer obra. É por isso que ele repreendeu os discípulos, especialmente Judas, por esse ato de Maria. Jesus não estava trazendo a glória para si, não é isso. Jesus estava ensinando um princípio. Antes de fazer qualquer coisa, saiba que as pessoas, para serem ajudadas, os pobres, sempre estarão por aí. O mundo é mau, jaz no maligno. Os campos já estão brancos para a ceifa. A obra está aí. Agora, obreiros vazios, como diz o pastor Jorge, a lata vazia, só faz barulho. Eu e você somos obreiros. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo dentro de nós que revela quem é Cristo para o mundo. Esse Espírito Santo vai revelar na tua mente, no teu coração, quem é Cristo. Eu quero te convidar agora a colocar a mão no teu coração e fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu quero que você esqueça onde você está. Eu quero que você esqueça a pessoa que você deixou para trás. Eu quero que você esqueça o luto que você está passando nesse tempo de pandemia, a preocupação, o desespero. Eu quero que você esqueça a quase falência da sua empresa, da sua casa. Eu quero que você deixe isso de lado agora e se atire na confiança de Cristo. Não é para você esvaziar sua mente, é para você tirar os problemas da sua frente. Tira, pois aí dentro da sua mente é você que tem poder, tá? E olhe para Jesus Cristo. Eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, meu Deus poderoso, eu estou aqui diante desse irmão, diante dessa irmã, diante desse amigo, dessa amiga, meu Deus, que com certeza, meu Pai, está buscando uma resposta para si, para a sua vida. O Senhor não está alheio a nada do que acontece conosco, meu Pai. Mas existe um princípio, meu Deus, que é um princípio de vitória, um princípio de bênção na nossa vida. E esse princípio é buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, para que as demais coisas, meu Deus, sejam acrescentadas por Ti. Porque nós estaremos em posse da justiça, nós estaremos em posse da verdade, nós estaremos em posse da revelação de quem é Cristo.
E tudo isso irá nos suprir de tudo que nós precisamos, da paz que nós precisamos, do conforto que nós precisamos, da provisão que nós precisamos e mais, meu Deus, da salvação que nós tanto precisamos. Precisamos para nós e precisamos para quem está próximo de nós, nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos colegas, amigos e as pessoas que passam por nós. Meu Deus, um vaso só transborda se estiver cheio. Então, neste momento, Espírito de Deus, encha, 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 enche esse coração agora. Meu Deus, toma conta desse coração agora. Toma conta desse irmão e dessa irmã. Meu Deus, encha, meu Pai, encha agora, encha, 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 e que comece a transbordar o teu poder, ó Deus, a tua graça. E esse transbordar, meu Pai, seja suficiente para muitos dias, vivendo na tua graça, na revelação de quem é Cristo. Nós queremos, ó Deus, transbordar do teu perfume, e isso já está acontecendo nesse momento, meu Pai. Nós deixamos de lado a solução que nós achamos que temos, mas nós não temos. A solução é Jesus Cristo. Nós olhamos para ti, Jesus. Oh Deus, transborda esse vaso agora, pois ele deixou de lado a confiança em si mesmo, deixou de lado a confiança em pessoas, em outras coisas ou circunstâncias, mas ele está se atirando agora na confiança que há nos braços do Pai, pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro, meu Pai. Eu coloco essa pessoa nas tuas mãos agora. Mal nenhum chegará à tenda dela. E de hoje em diante, ela será uma pregadora do Evangelho, pois ela está cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo de Deus. E ela está pronta para servir quem estiver próximo dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus Cristo. É a minha missão, é a tua missão. Não saia de casa sem antes falar com Deus, sem tomar posse da resposta que você tanto precisa. E eu digo para você, se aprofunde em conhecer a Deus, se aprofunde em se relacionar com Jesus, em ter a revelação de quem é Cristo. Nessa profundidade, as respostas virão. O mal se afastará diante dos seus olhos, porque você está tomando posse da única coisa necessária: amar a Deus acima de todas as coisas, conhecê-lo profundamente, e tudo vai se resolver, tudo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo. O meu Cristo e o seu Cristo venceu o mundo, e nós servimos a um Deus assim, vencedor, que não conhece derrota. Ele está disponível para mim e para você, se você agora o buscar, fizer um compromisso, porque buscar você já buscou aqui comigo, eu senti muito a presença de Deus. Se você assumir um compromisso agora de buscá-lo, sem cessar, dia e noite, de derramar o teu bálsamo sobre Cristo, não importa o preço que você pague, se você assumir um compromisso com Ele hoje de fazer isso, meu irmão, sua vida vai mudar para muito melhor. Eu garanto isso. Eu quero deixar você agora na bênção de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que essa palavra continue ecoando na tua alma e no teu coração. E que você seja cheio do Espírito Santo. Busque isso através da palavra de Deus, da vida de oração e do jejum. Seja piedoso, meu irmão, pois há muitas promessas de bênçãos para a vida daquele que é piedoso. Aqui foi o evangelista Rafael Dominicali, Casa de Deus em Casa. Que Deus te abençoe poderosamente. Guarde a tua família, em nome de Jesus. Amém.